Harmonia, integridade e indústria. Esse é o lema da família Rothschild, uma das mais ricas e poderosas do mundo. São tantos descendentes que é até complicado saber a verdadeira fortuna deles. Mas acredita-se que em seu auge, os Rothschild tenham tido de 350 a 400 bilhões de dólares. A estimativa mais absurda aponta que foi bem mais, cerca de 1 trilhão de dólares. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. Antes de falar sobre os primórdios dessa família centenária, deixa eu te situar a respeito de quem eles realmente são. Os Rothschilds podem ser descritos como uma dinastia bancária bastante influente, que teve origem em Frankfurt, na Alemanha. Se fosse para escolhermos um momento no tempo em que o império de fato começou, bom, podemos dizer que foi lá no século XVIII, com Mayer Amschel Rothschild. O tempo passou e os filhos de Mayer tornaram-se pioneiros em finanças internacionais, aumentando o império consideravelmente com filiais pela Europa. O negócio começou pequeno, mas logo eles cresceram para bancos comerciais, privados, seguros, gestão de ativos, commodities, capital de risco e por aí vai. Os Rothschilds cresceram de tamanha forma que passaram a investir até mesmo na infraestrutura de cidades, transportes, hotéis, vinho e mídia. Agora você tem uma noção de quem são os Rothschilds. Mas como eles conseguiram tanto sucesso? De onde veio tanto dinheiro? A primeira coisa que você precisa saber é que os Rothschilds nem sempre foram uma família poderosa. A história conta que a primeira pessoa a usar o sobrenome foi um homem chamado Isaac Elkanan, lá no século XVI. E o significado é muito mais simples do que parece: escudo vermelho. A palavra fazia uma referência direta à casa em que a família morava, já que naquela época havia o costume de distinguir os imóveis por placas e símbolos com cores diferentes, e não com números como hoje em dia. Só que foi apenas com o nascimento de Mayer, em 1744, que a família ganhou destaque no âmbito internacional. Ele nasceu na Alemanha, como eu te adiantei, em uma rua com cerca de 3.000 judeus. Foi para lá que eles foram, digamos, confinados, em condições difíceis e superlotação. Além de não poderem sair na parte da noite, os judeus também não tinham permissão de sair aos domingos e nem nos feriados cristãos. Sem falar que eles eram proibidos de visitar cafés, jardins públicos e nem mesmo podiam andar nas ruas com mais de 2 pessoas. Foi nesse cenário hostil que os Rothschild subiram ao topo. Mayer aprendeu sobre negócios desde cedo, principalmente com o pai, que trocava moedas e fazia acordos envolvendo tecidos de seda. Só que uma tragédia mudou tudo. Quando Mayer tinha 12 anos, seus pais acabaram morrendo de varíola. Ele morava com alguns parentes na época, mas logo foi enviado para Hannover para se tornar aprendiz de um notável banqueiro judeu, Simon Wolf Oppenheimer. Nesses novos ares, Mayer teve contato com todo um mundo novo: finanças, comércio exterior, moedas raras da Pérsia, Império Bizantino, Roma Antiga e por aí vai. Com o conhecimento em mãos, ele voltou para Frankfurt em 1763, quando tinha 19 anos, e passou a ajudar os irmãos no antigo negócio do pai. Não demorou muito para que ele se transformasse em um bom negociante de moedas raras e chamasse a atenção do príncipe herdeiro Guilherme I de Hesse. O relacionamento dos dois cresceu ao ponto de Mayer se tornar uma espécie de administrador das finanças de Guilherme,
que havia herdado uma imensa riqueza, uma das maiores da Europa. Esse vínculo não só ajudou o Rothschild a se aproximar de outros nobres, como também garantiu um título que o colocava como prestador de serviços para a realeza. A expansão da relação entre Mayer e Guilherme aconteceu principalmente durante a Revolução Francesa, quando o Rothschild facilitou os pagamentos da Grã-Bretanha durante a contratação de soldados hessianos. Até então, Mayer já havia se casado com Gut Schnapper, que era filha de um cambista e uma espécie de banqueiro judeu. No total, o casal teve nada mais, nada menos do que 10 filhos. 5 meninos, 5 meninas. E foram eles os responsáveis por expandir consideravelmente o império. Naquela época, Mayer já havia assumido a posição de banqueiro e seu nome havia crescido o suficiente para que ele conseguisse emitir empréstimos internacionais. Nápoles, Paris, Londres e Viena, além de Frankfurt, esses foram os lugares para onde Mayer mandou seus filhos no início de 1800. A ideia era que eles criassem filiais da empresa que surgiu na Alemanha, transformando o Banco dos Rothschild no primeiro a ultrapassar fronteiras de países. E os filhos de Mayer mostraram que tinham talento para a coisa. Durante os anos que se seguiram, os Rothschild fizeram empréstimos para que determinados governos pudessem financiar as próprias operações de guerra. Sem falar que eles não perderam a oportunidade de investir em novos setores. Embora sua vida tenha chegado ao fim em 1812, aos 68 anos, o legado de Mayer continuou por gerações e gerações. Uma das orientações que ele deixou antes de falecer dizia respeito à administração das finanças familiares. Por não querer que a família perdesse toda a fortuna, ele bolou um sistema que parecia o correto para que a grana não saísse dos Rothschild. Já adianto que para nós do século XXI é provável que não vá fazer tanto sentido o raciocínio, mas foi o que Mayer acreditava que seria seguro séculos atrás. Ele criou um sistema patriarcal de sucessão, em que títulos e propriedades só poderiam ser passados para os descendentes homens. As mulheres, por sua vez, não receberiam heranças diretas. De alguma forma, ele optou por esse caminho para estimular o casamento entre os próprios membros da família. Nesse caso, entre primos diretos ou de segundo grau. O resultado disso? De 1824 a 1877, 36 casamentos foram registrados entre os descendentes masculinos de Mayer, sendo que 30 deles aconteceram dentro da própria família. Durante anos seguintes, os Rothschild usaram toda a sua fortuna e influência para uma série de situações, entre elas, financiar o exército japonês durante uma guerra contra a Rússia, patrocinaram a construção do Canal de Suez e ainda investiram em um trem na Europa. Fato é que, dos descendentes diretos de Mayer, foi Nathan Rothschild que mais se destacou. Depois de se mudar para Manchester, na Inglaterra, em 1798, com o objetivo de dar início a uma empresa têxtil, ele acabou indo para Londres tempos depois e se estabeleceu como banqueiro. Foi lá, em 1810, que ele fundou o banco N.M. Rothschild, que, diga-se de passagem, está funcionando até hoje, mas com um nome, Rothschild & Company. Para você ter uma ideia, somente em 2019, a empresa registrou 76 bilhões de euros em ativos. O curioso é que não apenas esse banco, mas outros bancos da família eram os responsáveis por fornecerem crédito em tempos de crise para o governo britânico. O banco chegou a financiar e administrar subsídios que eram enviados aos aliados durante as guerras napoleônicas e até fez empréstimos para ajudar no pagamento das tropas britânicas. Além disso, boa parte dos investimentos da família se voltaram para atividades filantrópicas. Os Rothschild
contribuíram bastante em áreas com maior concentração de judeus, principalmente em Londres e Paris. E tempos depois, a filha mais nova de Nathan, Louise, ao lado das outras 7 filhas, tornaram-se responsáveis por várias das fundações de caridade dos Rothschilds em Frankfurt. Orfanatos, lares para idosos, hospitais, bibliotecas públicas, educação. Não é à toa que eles precisaram criar a Fundação Rothschild para organizar tudo isso. Mas é aquela história. Nada dura para sempre. No meio do século XIX até o início do século XX, a fortuna da família caiu um pouco. E entre os motivos estão a política, guerras e até mesmo rivalidades familiares. Por exemplo, depois que a agência do Banco de Nápoles foi fechada, em 1863, a agência de Frankfurt foi para o mesmo caminho em 1901 por conta da falta de herdeiros masculinos. Já em 1938, a agência de Viena precisou ser fechada por causa de uma invasão nazista e o perigo que isso representava aos judeus. Milhões de dólares em artes foram confiscadas durante aquele período e até mesmo propriedades da família foram doadas para os franceses e para os ingleses. Atualmente, um dos descendentes da família que tem se destacado ao redor do mundo é David Meyer de Rothschild. Ele é um ecologista e ambientalista britânico que está à frente da fundação Voz para a Natureza. David basicamente atua em trabalhos em busca de salvar o planeta. Entre os que mais se destacaram está a expedição ao Ártico, com o objetivo de estudar o gelo, outra para o Equador para tentar proteger as florestas contra o desmatamento, e uma ação em 2010, quando David usou 12.500 garrafas de plástico para construir um barco e viajar pelo Oceano Pacífico. Por estar dividida entre vários descendentes e herdeiros, é quase impossível dizer exatamente qual o real valor da fortuna dos Rothschild. Mas a gente consegue imaginar que não é pouco, hein? Por conta de todas as propriedades que eles possuem. De obras de caridade e mineração, a energia, bancos e imóveis, a família não ficou para trás nem mesmo do ramo das vinícolas, sendo dona de muitas ao redor do globo. E grande parte dos Rothschild trabalham diretamente nessas empresas como forma de continuar gerando riqueza familiar. Essa nova geração da família pode ter voltado os olhos para novos ares, mas é seguro dizer que os descendentes continuam ajudando em empreendimentos e investindo em operações de negócios internacionais. O que vocês acham dessas sagas familiares, hein? Escreva aqui embaixo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!